Estamos aqui no IDASC Cast, em nossa 11ª edição. Hoje, ao meu lado com a nossa vice-presidente, doutora Jeanine Romano, eu, presidente do IDASC, João Dalla Piccola. Hoje entrevistando duas jovens doutoras, doutora Poliana Dias Strassmann Marconi, jovem advogada, e a doutora Isabela Simões Quadro, bacharel em Direito. Já passo a palavra inicialmente para a doutora Jeanine Romano. Sejam muito bem-vindas, doutoras. É uma alegria receber a Obrigada. jovem advocacia, meninas lindas que estão iniciando as suas carreiras jurídicas, cada uma com o seu desafio, com os seus problemas, com os seus sonhos, e é muito importante recebê-las aqui e para vocês compartilharem um pouquinho sobre o que vocês vivenciam diariamente. Eu já tenho um pouquinho mais de tempo, tenho mais de 20 anos de carreira, o doutor João tem mais de 40, e é importante vivenciar o que a jovem advocacia está passando nos dias atuais. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, doutor João, Então, pelo convite. inicialmente, eu vou passar a palavra para a doutora Poliana Marconi, para ela dizer para a gente quem é a Poliana Marconi. Bom, hoje eu atuo como advogada em um escritório que as principais áreas são trabalhista, civil e previdenciário. Sou jovem advogada, me formei no ano passado, tirei minha OAB em meados de agosto e hoje eu trabalho desenvolvendo, né, o direito trabalhista, estou ainda no início e hoje estou muito feliz no escritório que eu trabalho e pretendo melhorar cada vez mais. Mas me diz mais um pouco onde você nasceu, quem são seus pais, qual escola você estudou. Bom, eu nasci em Vitória mesmo. Hoje eu moro atualmente em Cariacica. Eu me formei na faculdade Multivix e os meus pais também são daqui. E antes de entrar no escritório já era o meu sonho já fazer direito. E ao entrar no escritório eu entrei como secretária, né, inicialmente como secretária, e o meu desejo foi aumentando cada vez mais em fazer, voltar para a faculdade, né, porque eu já tinha iniciado, não tinha conseguido por conta de financiamento, mas depois assim que eu comecei a trabalhar no escritório, eu já iniciei na advocacia, né, no direito, e consegui concluir, graças a Deus, e hoje sou advogada no mesmo escritório. Muito bem. Parabéns pela Passou no primeiro exame? Passei no primeiro exame. Parabéns. Agora vamos saber quem é a doutora Isabela Simões Quadros. Primeiro, eu queria agradecer o convite de poder participar do podcast juntamente com vocês. Eu sou de Cariacica, nasci em Cariacica, moro lá desde sempre. Meu pai, minha grande influência na área trabalhista, na área jurídica, pai advogado, então eu sempre acompanhei a advocacia, a área jurídica, então sempre tive essa paixão. Sou bacharel em Direito, me formei na Faculdade Multivix também, em 2023. Não pude, na época, ter a oportunidade de realizar a prova da OAB. Retornei agora, trabalho no escritório, sou bacharel nesse escritório, atuo assessorando advogados nesse escritório, na área trabalhista também, na área civil e previdenciária. E lá eu tive a oportunidade de retornar para a área onde eu estou estudando novamente, voltando a estudar para poder realizar a prova da ordem. É só uma pergunta, e o seu pai que te influenciou, como é o nome dele? Edvander Quadros. O Edivander, antigo, jurássico no direito. Muito bem, agora eu passo a palavra para a doutora Giannini para prosseguir na entrevista. Vocês duas, as doutoras maravilhosas, vocês duas estão numa situação um pouco diferente. Uma passou no exame da ordem, a outra ainda está tentando passar. Doutora, primeiro, qual foi a sua sensação ao receber a OAB? Porque nós formamos, ao mesmo tempo, para trabalhar como advogado, precisamos da OAB. Você pergunta. Foi uma sensação de fechar, assim, um ciclo, né, que é você entrar na faculdade com aquela insegurança, passar os 5 anos estudando e se preparando também para uma prova que não é fácil, uma prova também que mexe muito com o nosso emocional. Então, assim, foi realmente, um ciclo se fechando, esse ciclo do estudo, né,
e uma realização muito grande, porque eu sabia que dali para frente eu ia poder advogar, eu seria realmente advogada, e isso dá uma sensação muito boa. Você já estava no escritório, podendo ser aproveitada e Sim, foi aproveitada pelo sim, seu com trabalho. certeza, o escritório ajudou muito, né, porque aquela prática ali é realmente o que faz a gente conseguir passar na prova é os estudos, mas a prática de você já estar dentro de um escritório ajuda muito, É outra muito. coisa, né, o advogado que Outra passou coisa. por escritório, quando pega a carteirinha e já passou, já tem uma experiência em escritório, porque a faculdade não ensina a prática Sim, do dia a dia. não, Eu fui estagiária do Dr. João e muita coisa eu aprendi antes de estudar Direito do Trabalho, eu fui aprender Direito do Trabalho com o Dr. João no exatamente, escritório exatamente. dele. Que Isso foi bom. muito gratificante. Doutor, e você? Outra situação, ainda não conseguiu passar na prova da OAB. Qual foi a sensação de formar e não poder advogar por causa de um documento na carteira da OAB? Eu acredito que a minha realidade foi de muitos alunos ter que trabalhar no período da faculdade, trabalhar em outra área para poder conseguir finalizar ali a faculdade, Pagar as pagar, despesas. exatamente. Então, isso, querendo ou não, demandou muito do meu tempo e a gente precisa ter mais organização ali para estudar para a prova. Então, isso me atrapalhou bastante. Não consegui fazer a prova na época da faculdade por conta disso, ou até mesmo no final da faculdade, porque a gente fica desmotivada ali quando sai e acaba trabalhando em outra área, não está vendo tanta prática também. Então, isso me desmotivou muito na época a fazer a prova da ordem, eu não me sentia preparada para fazer. E agora, retornando para a área, eu voltando a ver a prática, eu revisando o conteúdo, eu me sinto mais preparada para poder realizar a prova. Grande desafio. Formar, pegar a carteirinha da OAB e exercer a advocacia. Infelizmente, não são todas as pessoas que passam e que têm a oportunidade de estudar, porque muitas vezes é o seu caso, você tem que trabalhar, tem que pagar as contas, e como é que você vai juntar todos esses requisitos para ingressar, pegar a carteirinha e realmente virar advogada? E nesse período, o profissional ele fica muito desamparado, porque ele não tem muitas opções de onde ir. Em que eu vou trabalhar? Eu tenho um diploma na mão, mas eu não tenho grandes opções de trabalho. E o estudante de direito ele sofre muito com isso. Sofre, porque quando você sai da faculdade, você pensa, vou jogar, vou fazer um concurso público, qual área que eu vou, para onde que eu vou, o que que eu vou fazer. E a maioria das coisas você precisa estudar, você precisa ter um tempo ali para poder se encaixar no mercado de trabalho dentro da área jurídica. Vocês acreditam que o estágio, antes da faculdade, da conclusão da universidade, seria importante para alcançar esse caminho? Sim, o estágio eu vejo que ele dá uma prática, que é o que a gente aprende na faculdade é muita teoria, claro que clareia a nossa mente para poder ajudar ali, mas o estágio é outra coisa, assim, quando você vai iniciar o estágio, você abre a sua mente ali para poder ver a prática, como que realmente é o direito em si. Principalmente o estágio em escritório de advocacia. Acho que é o que Que, melhor prepara o com aluno. certeza. Porque em órgãos públicos, eu fui estagiária desde o primeiro dia de aula, eu fui estagiária no fórum, voluntária. Eu tive a oportunidade de estagiar durante toda a minha faculdade, mas minha mãe era escrivã, então eu consegui um pouco mais Sim. fácil, mesmo sendo um estágio voluntário. Mas foi muito importante passar por todos os estágios, o estágio do fórum, depois o estágio PGE, depois o escritório de advocacia, que é onde eu me encantei realmente pela advocacia, que eu vi o direito real. Na Porque quando você está prática. no fórum, você vê o direito, mas de uma forma mais os juízes. Agora, o advogado, ele consegue visualizar toda a profissão, tanto perante o juiz, quanto perante o cliente, quanto a sociedade, quanto a tudo. E o escritório também te dá aquela bagagem, né, que é o atendimento ao cliente, é você fazer aquela petição inicial, ou do cuidado, vários temas que aparecem, né, no escritório, independente da área, aparecem várias pessoas com vários casos diferentes, e são várias peças, petições, e aí você vai tendo contato com isso o tempo todo, e aí vai realmente abrindo sua Porque mente advogar não é só para você a estudar o advocacia. processo, você tem que atender o cliente, Sim. fazer uma audiência, saber lidar com toda aquela situação. Vocês não têm ainda o escritório de vocês, mas eu acredito que vocês ainda terão. Você pagar suas contas, pagar as despesas para conseguir concluir. E é muito difícil, principalmente Sim. para jovens de advocacia começar no mundo
Hoje eu vejo grandes dificuldades para a advocacia, eu vejo as mudanças, agora na justiça comum tem que pagar para fazer determinados atos, isso impede que nós recebamos rapidamente, ou seja, você ganha o processo e depois no final, para você cobrar quem é devedor judicial, você não consegue, porque hoje tem custos. Então, hoje eu acredito que seja muito mais difícil do que na minha época que eu iniciei, na época do João, que pegou uma época, ainda tinha menos advogados, mas também tinha era diferente, né, doutor João? 40 anos atrás Era mais difícil. era mais difícil. Você acha que era mais difícil? Mais, Hoje tem a tecnologia também para ajudar. Antigamente, era mais difícil. Mas, Poliana, fala para mim. Você, te fazendo algumas perguntas objetivas. Primeiro, você tinha aquele temor de passar no exame de ordem. Agora, depois que você se tornou advogada, suas primeiras audiências, É, você aí tinha medo de se dirigir a um juiz? Você foi bem recebida pelo magistrado? sim. Então, tem realmente essa, quando você passa dessa fase que é a OAB, de conquistar, de já estar no escritório, de advogar, tem a parte da atenção realmente da audiência, principalmente na área trabalhista. E os juízes são um pouco mais, como eu posso dizer, eles são dinâmicos. É. E aí os colegas de trabalho você já sabe como eles falam, né, qual é o feedback, e aí tem aquela tensão de estar na frente do magistrado e às vezes se perder em uma fala, se perder em um momento da audiência, porque a audiência realmente ela é dinâmica, a audiência trabalhista pode acontecer um milhão de coisas, e isso me dá um certo. Aí eu ainda tenho medo, né, obviamente, sou nova, sou bebezinha ainda nas audiências, mas você vai ganhando confiança, você vai entendendo como o juiz trabalha, como é toda a dinâmica da audiência, mas sim, tem um temor, um medo ali. Você ia acompanhando as audiências. Isso. Agora já faz a Inicialmente, audiência sozinha. isso, já faço. Inicialmente a gente vai acompanhando para ver o time da audiência, para ver os momentos de você falar, de você requerer o que você precisa, mas hoje eu já faço sozinha já. Certo. E você, você é casada? Sim, sou casada. Mãe de família, não? Não, eu casei Dona de tem casa. apenas 6 meses, sou dona de casa. Dona de casa, advogada, está conciliando bem. Sim, Marido apoia. apoio, graças a Que Deus. bacana. Tem pretensão de fazer concurso? Hoje não é minha pretensão fazer concurso, hoje eu quero mesmo crescer na minha vida profissional como advogada, melhorar cada vez mais, mas hoje não é pretensão fazer concurso. Nem na área da advocacia, como advogado municipal, advogado estadual, federal? Aí sim, aí eu faria, com certeza. Para o judiciário, para o Ministério Público, você Não, não pretende. não pretendo. Agora, para advogado público, eu faria sim. Ah, bacana. E você, Isabela? Eu pretendo seguir na área da advocacia. Tenho interesse também em Mas você realizar é solteira. concursos. Sou solteira. Mora com sua mãe? Moro com a minha Como que vocês duas, doutoras, mulheres, doutora advogada e advogado, enxergam a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, a maternidade? Porque muitas mulheres acabam deixando para depois a maternidade em prol da advocacia. O que vocês acham sobre isso? É, eu, Acreditam, né? eu acredito que assim, hoje eu ainda não sou mãe, mas pretendo ser mãe. Eu acredito que realmente é um desafio na vida da mulher conciliar a profissão, o dia a dia com o filho, com o marido, com casa, sem dúvidas. É porque a carga de uma mãe e de uma dona de casa, assim, é muito maior do que, digamos, do pai. E você querer também, ao mesmo tempo, crescer profissionalmente. E aí fica aquele medo, né? Será que isso vai me atrapalhar? Eu vou ter que me ausentar do meu trabalho para fazer audiência. Então, assim, realmente é uma carga grande em cima da mulher. Como os clientes irão entender a maternidade com a Sim, advocacia? É bem sim. complicado. É complicado. E eu acredito também que tem um objetivo profissional para alcançar. Então, às vezes pode acontecer, eu ainda não sou casada, mas eu já penso, quando eu casar, será que isso vai atrapalhar eu alcançar esse objetivo, chegar lá, quando for mãe, se eu vou conseguir conciliar esse meu objetivo profissional com a maternidade, com a casa? Então, eu acredito que seja um grande desafio para a mulher. É por isso que muitas mulheres, mesmo que apaixonadas pela advocacia, migram para o serviço público para que possam
se dedicar, além do seu trabalho, à família e à maternidade. Isso é verdade, realmente. Tem estudos, né, Sim. dos tribunais superiores dizendo por que que na Justiça Federal e Trabalho a maioria são mulheres. Porque o homem quer independência. E o E a serviço advocacia dá essa independência. Já as mulheres, às vezes, procuram um porto seguro. Muitas mulheres hoje estão escolhendo a trabalhar no teletrabalho justamente para exercer a maternidade. Isto é uma opção que está ocorrendo corriqueiramente, justamente porque as mulheres que estão tendo filho preferem, conseguem hoje trabalhar de forma online, coisa que na minha época, por exemplo, eu não conseguiria. Então, isso já é uma ajuda que as mulheres têm no momento da maternidade. Sem dúvidas, o teletrabalho ajuda Sim. muito. Você não tá ali naquele ambiente de escritório, você conseguir trabalhar de casa e mesmo assim dedicar ao seu filho, ao seu marido, à sua casa, com E certeza é fazer a sua própria jornada, sem aquele horário fixo. sim. Vocês veem como o que vocês acreditam que sejam os maiores desafios da jovem advocacia? Vocês que são jovens e estão passando por isso. Eu acredito que um dos maiores desafios é a credibilidade do jovem advogado quanto aos clientes, né? Porque você acabou de se formar, você ainda não tem aquele longo tempo de atuação em fórum com juízes, com várias causas. Então, assim, a credibilidade mesmo, você tem que entrar no escritório, você tem que ir construindo devagar a sua carreira, o seu nome, né? Então, hoje é uma dificuldade da jovem advocacia. E você acha o quê? Eu ainda não advogo, mas pelo que eu observo dos jovens advogados, até Sim. mesmo que trabalham no mesmo escritório que eu vejo exatamente isso que a doutora Poliana falou. Essa dificuldade de iniciar a sua própria carreira, de ter credibilidade ali no mercado, de ser conhecido entre os clientes, conciliar essa nova fase da vida. O jovem advogado já chega, está estampado, né, a idade. Então fica um Sim. pouquinho complicado pro cliente. Mas eu acredito que tendo propósito, tendo estudo e correndo atrás, as coisas acontecem. Que hoje existem muitos advogados recém-formados que conseguiram ter o seu próprio escritório. Eu acredito que seja o sonho de todo advogado. Um outro tema importante que eu gostaria de abordar é muito polêmico, é o exame de ordem. Você é a favor ou contra o exame de ordem? Doutor João, hoje eu sou a favor do exame de ordem, porque eu acredito que é uma forma de nivelar a capacitação dos advogados que saíram das instituições de ensino. Hoje seja importante, embora o mercado selecione melhor do que qualquer prova da OAB. E vocês, o que acham? Eu acho também que hoje ele acaba sendo essencial, porque as faculdades do nível tanto já vem do ensino médio, na verdade, né, o nível de estudo, e tem muitas faculdades de direito, e o nível de estudo, o governo, assim, o estado não consegue fiscalizar. Então, se não consegue fiscalizar, imagina se todo mundo que tivesse diploma de bacharel fosse advogado. Realmente, eu acredito que hoje é uma coisa que seria, assim, bem bagunçado, ia deixar ainda mais a profissão, como eu posso dizer, ela ia ficar, Desacreditar. desacreditada, então acho que E hoje é você acha o importante. quê, Isabel? Atualmente eu sou a favor exatamente por conta disso, por ter muitas faculdades, o ensino ali não é fiscalizado, a gente vê aí que tem uma faculdade de direito em cada esquina, né? Então é um pouco mais difícil de fazer essa fiscalização do ensino do direito. Então eu acredito que seja importante a prova. Eu, de minha parte, divirjo de vocês três e sou radicalmente contra o exame de ordem. Eu não fiz o exame de ordem, minhas dificuldades foram. Eu posso dizer que eu, como jovem advogado, eu fui operário à noite, advogado de dia, mas sempre tive muita coragem. Me casei cedo, aos 20. E eu posso te garantir que o advogado mais antigo sempre me acolheu. E digo o seguinte: você não pode transferir para o estudante a falta de fiscalização do Ministério da Educação. Então,
as autoridades. Eu tenho esperança que o Congresso Nacional dê um jeito nesse imbróglio e dê um jeito de fiscalizar as faculdades. Quando eu fiz o vestibular, eu só tinha UFES, História, Faculdade de Vila Velha, Faculdade de Cachoeira e de Colatina. Tinha saída. Fiz vestibular na UFES, o subreitor me isentou da taxa, eu fiz vestibular, passei, me formei e comecei a estagiar antes do primeiro dia de aula. Quando eu me formei, eu comecei a encarar a advocacia de frente, mas digo para você, eu acho que essa reserva de mercado, o exame tira a oportunidade do jovem. Por mais fiscalização e por um exame de ordem, eu acho que ele não resolve essa problemática. E fala para nós, vocês duas, primeiro você, Isabela, o que é que você nota da empatia do mundo jurídico, os atores do direito, colegas, advogados, bacharéis, servidores, membros do Ministério Público, peritos, quando você se apresenta para acompanhar um cliente, ou mesmo estando com outro advogado, você nota que você é discriminada por ser jovem ou você nota uma empatia? Eu nunca tive nenhum problema. Eu sempre me portei como advogada, mesmo sendo bacharel. Eu sempre tive essa postura na hora de representar ali um cliente numa perícia, na hora de realizar alguma diligência. Eu sempre tive essa postura, até mesmo para ter ali um respeito do perito, dos servidores. Então, eu nunca tive nenhum problema com relação a isso. Ah, bacana. Então, há empatia das pessoas envolvidas, né? Ah, no meu com, caso, com o jovem sim. aprendiz. E você, Poliana? Nesse início da minha carreira como advogada, eu sinto que alguns juízes têm empatia, sim, com o jovem advogado, mas eu sinto mais empatia ainda dos colegas, né, dos outros advogados. Eu já passei por uma situação em que o advogado da outra parte, ele foi muito empático comigo. Ele viu que eu estava nervosa, que eu talvez estava me perdendo um pouco, e ele me ajudou e eu achei isso muito legal, então eu senti bastante empatia do colega. Muito bacana que os colegas advogados apoiam os jovens. Tem Eu alguma. sempre tento ajudar. Quando eu estou em audiência, eu vejo que vem da jovem advocacia, sempre tento ajudar no que eu posso. E eu vejo muitos juízes também ajudando. E Sim. também vejo o contrário também. É porque, na verdade, é Infelizmente. inevitável, né? Aquele nervosismo, e às vezes não é porque você não sabe, é Sim. porque você tá nervosa Porque o ali, julgamento já está vendo, só de olhar já sabem que você é da jovem. já sabe. E aí Quando fala OAB, mais tem a ainda. questão de falar OAB, logo que inicia a audiência, aí quando você fala 40 e tantos, e aí o outro advogado é 9.000, 4.000, ele já sabe que você começou ontem, né? Aí às vezes já tem essa. E quem já passou por isso também, Eu já acaba passei muito ajudando. quando eu era Aí nova. tem essa Agora não, empatia de agora eu já sou ajudar. advogada um pouquinho mais velha. Mas eu já passei muito na minha jovem advocacia. Eu tive que engrossar a voz, eu tive que colocar a roupa até aqui. Eu sou grande, sou alta, então eu tive que me impor para ser ouvida. E eu sei que as mulheres e a jovem advocacia sentem isso muito no dia a dia da profissão. E o que vocês gostariam de que a OAB, que outras instituições como o IDAS, que outros institutos pudessem fazer pela jovem advocacia? Olha, uma coisa inicialmente, assim, logo que a gente se forma e conquista a OAB, seria a isenção, né, da anuidade. Porque você acabou de pegar a carteirinha e passa alguns meses, você já tem uma anuidade para pagar, sendo que nem cliente você tem. Está começando ainda, né? E aí eu acho que seria interessante, talvez, os primeiros 5 anos, os primeiros 3 anos, aí uma isenção para o jovem Tem uma advogado. redução hoje. Tem uma redução. Mas às vezes nem essa redução Resolve, porque para começar. resolve. Para advogar hoje em dia já está difícil. Já. No início é muito É pior. muito pior. E você, doutora Isabela, o que você acha? Então, eu espero do IDASC, da OAB, um apoio maior bacharel, porque a gente vê que quando a gente sai da faculdade, não realiza a prova da ordem, muitas das vezes a gente fica perdido
como que a gente vai retornar para a área jurídica, como que a gente vai fazer nesse momento entre a faculdade e a aprovação da OAB. Então, a gente espera um apoio, um suporte maior com relação a isso. E com relação à prova, a isenção da taxa, porque hoje o valor é um valor bem alto da taxa. Quanto que está hoje? Está 350. É para quem taxa está da sem prova. emprego, É. pagar. E não só isso, tem as certidões que também tem que tirar, que são pagas. Na Sim. minha época era paga, hoje também é paga. Tudo pago. Exatamente. Na minha época, eu ainda paguei o restante da carteirinha de estagiário da OAB. Então, eu tinha uma dívida que eu não sabia que tinha, mais as certidões para conseguir tirar. E ainda depois a anuidade que Aí começa depois é a anuidade. Realmente, eu também sou da opinião que bacharel sai da faculdade, muitas vezes com financiamento nas costas, Sim. e não passa no exame de ordem e fica numa espécie de limbo, porque a gente nota que há até um certo apoio das comissões na ordem para o jovem advogado e para o bacharel. O bacharel também é doutor em direito. E é uma coisa que eu penso que com o tempo as autoridades vão ver isso, vão ver essa situação do bacharel em direito. Tem Tá. poucas oportunidades, até mesmo no mercado de trabalho nessa área. Quando você é bacharel, é um pouco mais complicado você retornar ali Você para o não é mercado. estagiário e nem é advogado. Exatamente. Fica naquele limbo que você não Isso. sabe o que é e não sabe, não tem muitas opções. Muito bem. Agora passamos à próxima pergunta. Doutora, a senhora está estudando para a OAB. Como é que é a sua rotina? Estudos. Eu tive que ter um tempo ali de qualidade para poder estudar mesmo. Tive que ter uma organização no meu tempo, porque conciliar o trabalho, a minha rotina mesmo, para poder estudar, então eu tive que organizar o tempo. Foi assim, a etapa mais importante para poder começar a estudar para a prova da ordem. E o foco maior tem sido realizar questões, simulados, porque isso me ajuda bastante e revisar as matérias. Todas as matérias. Exatamente, Tem aquelas porque que nós gostamos mais, mas tem aquelas que gostamos de menos. exatamente, porque são muitas matérias que você tem que estudar ali e tem que revisar aquelas ainda que você estudou na época da faculdade. Então, eu estou tendo que revisar alguns conteúdos da época da faculdade, mas o foco maior está sendo em realizar questões e simulado. E, doutora Poliana, como é que foi sua rotina de estudos? Eu sei que também teve um casamento no meio do caminho, Sim. trabalho, mas um monte de... A minha rotina, assim, a minha realidade também foi bem complicada, porque eu trabalhava tempo integral e à noite eu estudava. Então, assim, que momento que eu ia estudar para a OAB? Foram alguns momentos que eu separava, eu fui bem objetiva, assim, eu tive que fazer algum cronograma que eu fazia mais questões, né, de coisas, de matérias que eu gostava e poucas da que eu não gostava, porque eu queria me garantir no que eu era boa, né? Porque eu sabia que eu tinha que ter uma estratégia, porque eu não tinha tempo de ficar assistindo várias videoaulas, não tinha isso, não existia na minha rotina. Final de semana eu também conseguia pegar caderno de questões, mas eu não conseguia ter aquela rotina de um estudante, né, que tá indo totalmente preparado, mas Deus me ajudou e deu tudo certo. E ainda teve o casamento no meio. E aí, Casou tudo junto. aí eu tinha Trabalho. que ver as coisas do casamento junto com faculdade, junto com trabalho, junto com prova. Mudança de residência quando a gente casa, né? E aí, mas deu tudo certo, assim, foi bem pro final do ano, então foi uma virada de chave na minha vida mesmo. Ia casar, tava aprovada na OAB, graças a Deus foi dando tudo certo. E essa questão de você prosseguir nos estudos, mestrado, doutorado ou especializar na advocacia propriamente dita? Hoje o que eu quero é me especializar na advocacia mesmo, né, no meu profissional, até porque o mestrado, doutorado, eu teria que abdicar, ter um tempo, né, maior para esse estudo, até um investimento que não é barato também, né, se você for fazer em faculdades, né, renomadas, é um valor que agrega, Sim. mas hoje eu gostaria mesmo de me especializar na advocacia, no Aprender a profissional. advogar, Sim, né? E com você, certeza. Isabela? Eu também tenho interesse de continuar na advocacia, crescer profissionalmente, ser uma advogada autônoma, ter o meu próprio escritório, ter um reconhecimento. Então, o meu foco hoje é passar na prova da OAB e ter um crescimento ali profissional na advocacia em si. E você teve a oportunidade dessa escolha ou você mergulhou na advocacia?
Doutor João, eu mergulhei na advocacia, eu já estava no meio, já virei sócia e chefe. Então, assim, meus desafios foram grandiosos no sentido de tentar crescer dentro da advocacia. Eu não tive, eu tinha que trabalhar. Então, eu fiz as especializações que eu pude naquele momento. Na época, o primeiro direito do trabalho foi em 2003, eu comecei quando eu formei, mas não tinha muitas opções de especializações. Mestrado, eu não tive a oportunidade ainda de concluir, de fazer o meu mestrado, mas é um sonho. Mas na advocacia é um desafio de gigantes. Trabalho é árduo, toma muito tempo. Então, quando a pessoa busca o mestrado, doutorado, ela tem que estar com um certo, uma combinação de tempo, condição financeira e situação familiar estável para conseguir concluir. Para quem advoga no dia a dia, porque tem que fazer os prazos, então não Sim. sobra muito tempo. São escolhas. Mas a capacitação na advocacia é muito importante. O mestrado, doutorado, acrescenta muito na vida do advogado, mas nem todos têm essa oportunidade, e porque depende de tempo, dinheiro e possibilidade familiar, possibilidade da vida, de estar despendendo esse tempo para os estudos. Hoje em dia é até um pouco mais fácil, com questão de tecnologia, a gente consegue, às vezes, fazer uma Uma especialização. especialização. Então, isso aí acaba ajudando bastante a gente que está começando na área, que tem que organizar a rotina com casa, com trabalho. Então, essa facilidade hoje está melhorando para o jovem Existem advogado. bolsas de estudos também, Sim. voltados à jovem advocacia, até de mestrado, mas depende de tempo e estudo. As especializações online facilitaram a vida do advogado e de quem, igual vocês, você tem uma família nova, mas daqui a pouco vai ter filho, você também daqui a pouco vai casar, vai ter filho, para conciliar todo o estudo junto com a advocacia. E o que vocês esperam daqui a 20, 40 anos? Como é que vocês vão estar dentro do mundo jurídico daqui a 20, daqui a 40 anos? O que vocês esperam? Porque a jovem advocacia, e como os mais velhos, também vivem de sonhos e propósitos. A Sim, com advocacia certeza. é um propósito de vida. Quando a gente faz com amor, faz com carinho, as coisas acontecem. O que você espera daqui a 20 anos? E como é que você estará e espera que esteja daqui a 20, 40 anos na profissão, na carreira Eu jurídica? espero estar realizada na minha profissão como advogada, tendo meu escritório, os meus clientes e ser muito segura de chegar em uma audiência, pegar um processo, qual seja o processo, e ter muita propriedade nisso. Então, eu espero estar bem sucedida mesmo na advocacia. É isso que eu espero. Eu espero alcançar os meus objetivos e passar na prova da ordem, estar advogando da mesma forma, estar advogando de forma autônoma para mim mesmo, ter o meu escritório da minha forma, poder construir uma carreira consolidada na área trabalhista. Bom, são grandes sonhos. E é muito importante na vida, principalmente do jovem advogado. A jovem advocacia é justamente sonhar e buscar e lutar pelos seus objetivos, que é muito difícil, né, doutor João? Mas eu acredito que com propósito, amor pela profissão, vocês vão conseguir. Doutor João, sem dúvidas, é um exemplo, né, de pessoa bem-sucedida, sucedida na carreira, na vida. Então, assim, é um exemplo também pra gente, né? E todos lutam, todos trabalham para conquistar seus objetivos. Às vezes, coisas já família, doutor João casou cedo, né, doutor João? E já montou, 22 anos. casou cedo, montou o escritório, tudo com paz na luta. Nada vem de graça. Sim. Estamos chegando ao fim do nosso 11º podcast e me sinto sensibilizado de estar aqui com a doutora Poliana, com a doutora Isabela, e eu digo para vocês, eu agora, com mais de 40 anos de advocacia, eu tenho orgulho do meu passado, vivo o presente, intenso, minha advocacia é intenso, mas tenho muita esperança no futuro da advocacia. Então, que Deus nos abençoe e ilumine o caminho de vocês, e o nosso também. Muito obrigada por Amém. compartilhar a história e os desafios da advocacia jovem. Obrigada a vocês, obrigada ao IDASC também por esse convite. É muito importante pra gente, né? Jovens, eu advogada, ela bacharel, que também está atrás da carteirinha da OAB, participar de um momento como esse e poder falar, né, nossas experiências, o que a gente quer para o nosso futuro. Foi muito bom. Muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer o convite, de poder falar dos desafios do bacharel, né,
etapa de não ter a OAB ainda e agradecer o convite de vocês, do IDASC, essa oportunidade que vocês nos deram. E eu finalizo só com as palavras da minha primeira cliente, dona Noêmia, que é minha cliente até hoje. Ela sempre diz: Doutor João, a confiança é